Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Não preciso nem falar da minha honra e satisfação de estar aqui com vocês. Como nosso amigo aqui falou agora, estamos com vocês já há algum tempo e sou grato ao Senhor por isso. Então, sempre que sou convidado e posso, com certeza isso aqui é prioridade para a gente. Tá? Eu estou com a minha família aqui, no passado eu não consegui trazê-los, mas a Bruna está lá atrás, meus filhos estão espalhados por aí, você vai achar algum deles. São 3 meninos. O Gênio é tão denso na minha vida que no primeiro Gênio que eu vim só tinha um filho, viu? Então, para quem é casado aí, cuidado. E aí foram nascendo. Meu filho mais velho, que tem 14, tinha 2 anos de idade, se não me engano. É isso? Acho que é, né? Tem 2 aninhos. Mas enfim, isso aí é benção. Antes da gente começar, eu tenho algumas apresentações. E também estou com o meu obreiro aqui, Rodrigo Freire. Dá um tchau aí, Rodrigo. Nosso seminarista recém-formado pela igreja, futuro pastor também, se Deus assim permitir, e também está nos acompanhando. Tem o João Coutinho, levanta a mão aí, João, por favor. E a Rebeca, João já é minha ovelha, né, João? Graças a Deus por isso. E a Rebeca é da futura ovelha também. João está fazendo a PIB de Juscelino crescer, mas eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, olha, um dos melhores obreiros que a gente já tem em Juscelino. Um rapaz que serve, e desde que chegou lá já tem somado, ajudado e feito além do dever para nos ajudar. Então, Deus abençoe sua vida, viu, João? Não é rasgacida não, porque é verdade. E o Braga, cadê o Marcelo? Olha lá, dá um tchau aí, Marcelo. Dono da livraria ali atrás, ó, é também meu ovelho, com muito prazer, com muito carinho. Tá? Puxa, aproveita e já leva teu irmão para lá, viu, Marcelo? E já fecha tudo, fecha o 10. Mas é isso, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que você já tem sido abençoado nesse retiro. Mas eu creio que, para encerrar, Deus ainda tem uma palavra também para o nosso coração. Deus colocou essa palavra aqui muito forte no meu coração e eu creio que Ele quer falar com você nessa manhã. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. Você veio aqui por qualquer outro motivo. Veio acompanhar seus filhos, os pais que estão aqui. Você veio acompanhar seu namorado. Você veio convidado por alguém. É a primeira vez que você está aqui, não importa. Não importa o motivo pelo qual você chegou aqui. Deus tem uma palavra no seu coração. E isso não é aleatório, isso é providencial. O tema que a gente vai pensar nessa manhã, rapidinho, se chama Ame a sua igreja, redescobrindo a oração comunitária. Então a gente vai falar de 2 coisas maravilhosas. A gente vai falar sobre comunhão e sobre oração. Basicamente isso. Antes de a gente entrar, deixa eu só indicar aqui alguns livros para vocês. Eu começo a contar meu tempo ainda não, viu, gente? Calma aí. Espera aí um pouquinho. Deixa eu só me organizar aqui. Eu estou com algum material, eu vou passar bem rápido por eles, tá, gente? Mas é a indicação de livro que eu li e me abençoou muito durante o meu ministério, tá bom? Deixa eu falar, eu sou pastor Miguel Sampaio, pastor presidente da PIB em Presidente Juscelino, muito presidente, lá em Mesquita, Baixada Fluminense. Não sei por qual motivo você vai para a Baixada, não sei. Aí a culpa não é minha. Mas se você estiver passando por lá, passa na nossa igreja, bota no Google ali, você vai chegar lá direitinho. PIB de Juscelino, você vai achar, tá bom? Se quiser, nos siga no Instagram também. Bom, o primeiro livro que eu quero recomendar da livraria do Braga ali atrás é do Francis Schaeffer, A Igreja no Século XXI. Esse livro aqui é uma paulada. Eu arrisco dizer, eu falei que não ia falar muito, mas não dá. Ele é um livro profético. Ele foi lançado, se não me engano, em 1955. Mito, ele começou a ser escrito em 55, foi lançado no final do século passado. Mas ele parece que está falando do que a gente está vivendo hoje. Então, Francis Schaeffer é um dos maiores filósofos cristãos aí do século passado, é com certeza o maior, e ele escreveu coisas muito importantes e muito atuais. Então, eu estou com 3 livros dele aqui. O primeiro é esse, A Igreja no Século XXI, e por isso que ele recebeu esse título, viu? Ele escreveu sobre a Igreja do século XX, mas o título vai para o século XXI. O Deus que se revela, tem ali atrás também. Preços especiais, e o último, que para mim, honestamente falando, é o melhor livro do Schaeffer, que é O Deus que Intervém. Se não me falha a memória, é a primeira obra dele, escrita e publicada. É sensacional. Se você quer entender a cultura, entender o mundo à sua volta, entender o que você tem que fazer nesse mundo e como combater as distorções do mundo, você precisa ler Schaeffer. Ainda por último, uma biografia extremamente encorajadora de John Bunyan, um puritano batista, que foi o autor também do Peregrino, você já deve ter ouvido falar. É o 2º livro mais publicado no mundo, depois da Bíblia Sagrada. E aqui é a biografia dele, Graça Abundante para o Principal dos Pecadores.
é uma biografia que você lê com lágrimas nos olhos. O meu lá, eu comprei com o Marcel também na época, muitos anos atrás, e ele é bem envelhecido por causa disso. Vale muito a pena ler, isso aqui é muito encorajador. E eu tenho aqui os 2 livros aqui da editora Pronobis, que eu queria super recomendar para vocês. Se eu não me engano, são os mais baratos da livraria, mas na minha opinião são os melhores. Adoração no Lar, teve alguém que ganhou um desse aqui, a gente doou para sorteio. Esse livro aqui, irmãos, a gente fez um curso lá na igreja sobre culto doméstico, sobre adoração no lar. Eu já li alguns, o melhor livro sobre o assunto. É um livreto, tá vendo? E a abordagem prática desse livro é fenomenal. Então não faço ideia como fazer um culto doméstico. Não sei nem por que tem que fazer esse negócio, tá lá atrás. Eu não sei nem por que eu tenho que fazer esse negócio. Lê isso aqui. A tua vida de casado, de casa, ou até você que está morando com seus pais ainda, vai mudar completamente. E o livro que a gente vai usar agora no sermão, que é o Ame Sua Igreja, Tony Merida. Isso aqui, gente, é leitura obrigatória. Eu costumo dizer que a comunhão da igreja é a 10ª marca, seguindo as 9 marcas do Marco Aurélio. Tony Merida também é fruto do Ministério 9 Marcas. E esse livro aqui, na minha opinião, o livro 9 Marcas, ele é o quintal da casa, ali, né, a sacada da casa, ou a varanda da casa e a sala de entrada. A comunhão da igreja é a cozinha, os quartos, o corredor, os banheiros, o quintal dos fundos, a comunhão da igreja é tudo isso. Então, por favor, não passe a vida inteira na varanda da casa, entra dentro dela. Isso é comunhão da igreja. Tá bom, gente? Acho que é isso, né? Agora pode contar o tempo. Abra sua Bíblia rapidinho aí, Atos, capítulo 4, verso 23 ao 31. Atos 4, 23 ao 31. A gente vai ler bem rapidinho, texto pequeno, dá para ler bem rápido. Minha versão NVI, tá? Assim, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende as tuas mãos para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Esse texto é maravilhoso demais. Bom, eu sei que você está ouvindo, muito provavelmente, conversei um pouquinho com o Hartman aqui, sobre igreja. Esse é a base do tema do nosso retiro. E sei que os pregadores, pregadores extremamente habilidosos, pastor André, pastor Márcio, falaram um pouco para você, ou bastante, sobre essa realidade maravilhosa, sobre esse povo extraordinário que foi colocado na terra, chamado igreja. Mas hoje, com esse tema, com essa abordagem, eu quero pensar um pouquinho mais, digamos assim, essencial. Eu quero voltar um pouquinho no tempo e fazer perguntas um pouco mais fundamentais para você. E a primeira pergunta que eu faço é justamente essa: você ama a igreja? Eu queria que você pensasse sobre isso rapidinho. Você ama essa comunidade, esse ajuntamento, essa coisa que a gente chama de igreja? Eu tenho certeza que deve ter aqui igrejas e denominações dos mais variados tipos, e não há nenhum problema com isso. Igreja bíblica que está pregando o evangelho, arrependimento, confissão de pecados e salvação, é a igreja do Senhor, amém? Amém. Amém. Bom, mas a pergunta é essa. E a pergunta não é: você frequenta uma igreja? Eu não quero perguntar nesse momento se você está participando ou frequentando uma igreja. E fica tranquilo, se você não estiver frequentando a igreja, é impossível você sair desse sermão sem sair daqui procurando uma igreja perto da sua casa. É impossível.
Já te aviso logo. Bom, mas a pergunta é, se você ama a igreja? Se você sair aqui fora, centro de Niterói, Maricá, enfim, as cidades aqui da redondeza, e você for na rua entrevistando, tem gente no Instagram que faz isso de vez em quando, você deve ter visto algum vídeo, perguntando para as pessoas. Se você fizer o seguinte, eu já fiz isso em evangelismo de bairro, há muitos anos. E a gente perguntava basicamente assim, você ama Jesus? Eu acho que é mais, preciso, é melhor, é mais eficaz perguntar se a pessoa ama Jesus do que simplesmente dizer Jesus te ama. Então a gente perguntava assim, você ama Jesus? Você conhece Jesus? E a partir da resposta que ela dava, a gente começava o evangelismo. Bom, quando a gente perguntava, você ama Jesus? Página, 100% das pessoas diziam sim. Você conhece Jesus? Claro que eu conheço, pelo amor de Deus. Só sou um alienado, alguém que, não tem internet, não tem televisão, não tem nada. Então ele conhece Jesus e a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que eu perguntei particularmente, diziam que amavam Jesus. É claro. Agora, se você fizer essa pergunta para as pessoas que estão lá fora, você ama a igreja? Gente, aí dependendo do lugar que você estiver, a metade ou mais da metade dessas pessoas vão dizer, claro que não. Mas você nunca frequentou a igreja? Eu já frequentei há muito tempo, mas não quero mais saber desse negócio não. Tive um problema lá, me aborreci, saí, enfim. Então, a realidade para o amor à igreja é algo bem diferente. E eu sei que quando eu pergunto se você ama a igreja, a tua mente deve dar um giro de 360 graus e você fica meio tonto. Porque a gente tem dificuldade com a palavra amor, com o conceito, e principalmente com ama a sua igreja. O que significa amar a igreja? Só para usar aqui os capítulos do livro, significa basicamente pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir e muito mais. É isso que significa comunhão, inclusive. Viu? Se eu repetir, significa pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir. Por exemplo, congregar. Não dá para você amar aquele povo se você não frequenta a igreja. Se você vai uma vez no ano, quando pode, quando dá ou quando quer. Entende? Então isso significa, na prática, amar a igreja. Eu repito a pergunta, você ama ou você tem amado a sua igreja? Bom, eu queria que você pensasse, mas antes da gente entrar no texto, bem rápido, Tony Merida, nesse livro, logo na introdução, ele dá para a gente pelo menos 5 respostas que as pessoas lá fora, quando dizem que não amam a igreja, por que elas não amam a igreja? Por que a maioria das pessoas não amam mais a igreja? Ele dá 5 respostas e eu quero passar bem rápido nisso. Primeira resposta, ele diz assim, talvez você, está aqui hoje, seja do grupo dos feridos por gente da igreja. Dói dizer isso, irmãos. Eu sou um pastor, que obviamente sou defensor da igreja, mas dói dizer isso. Muitas pessoas já foram feridas no contexto da igreja. Isso é uma realidade que vivemos. E não pasmem, o próprio Senhor Jesus nos avisou sobre isso. Ele disse, olha, o joio está no meio do trigo, só quem vai separar vai ser eu naquele último dia. Então eles vão crescer junto com a gente. Pasmem com o que eu vou dizer aqui para você. Tem joio com carteirinha de pastor. Sabia disso? Então você já foi abusado, já intelectualmente, obviamente, espiritualmente, você já foi maltratado, já foi expulso, sei lá, não sei o que fizeram com você, mas isso infelizmente é a realidade. Isso pode acontecer, isso já aconteceu com um monte de gente. Eu lamento demais esse ocorrido, mas eu quero dizer para você não desistir. Não desista da igreja por causa disso. Não desista da igreja, não desista do Senhor Jesus por causa disso. O Senhor Jesus com certeza nos avisou sobre isso, nos alertou sobre os falsos mestres e falsos pastores, e o que você viveu é cumprimento da palavra dele também. Mas deixa eu te dizer, ainda há muitos lugares acolhedores, lugares que são de fato a igreja do Senhor Jesus. Então continue procurando. Segundo, talvez você esteja no grupo que defende a igreja na teoria e não na prática. Pode ser que a igreja seja um conceito para você. Não, eu amo a igreja, sim. Você frequenta a igreja? Não. Minha mãe é da igreja. Meu pai frequenta a igreja. Eu fui criado na igreja, mas hoje eu não tenho tempo para isso. Bom, a igreja pode ser um conceito, ela pode ser um entretenimento, ela pode ser um clube social. Mas eu quero te avisar logo de início, a igreja não é nada disso. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus na terra. É o meio pelo qual Deus escolheu se manifestar aos habitantes desse planeta. Terceiro lugar, ou você seja do grupo que serviu, mas que agora está cansado. Isso aí vai para a galera da minha geração para cima, viu? O pessoal mais velho que está aqui, talvez os seus pais, seus tios. Com certeza você conhece alguém assim, que serviu muito na juventude,
trabalhou, evangelizou, fez tudo na igreja. Mas agora chegou uma idade avançada, os netos começaram a aparecer e a gente se aposenta do trabalho e se aposenta da igreja. Infelizmente, existe essa realidade, mas eu quero dizer para você, não há aposentadoria no reino de Deus. Não há descanso. O inimigo da sua alma trabalha 24 horas para matar e destruir tudo que você acredita, tudo que você acha que é bom. Então não pare, não descanse, continue trabalhando. Quarto lugar, temos o grupo dos turistas eclesiásticos. É aquele grupo que eu já falei aqui, né? Ele não tira férias da igreja, ele tira férias na igreja. Vai uma vez no ano na igreja. Aparece lá de vez em quando, a gente já até reconhece a fisionomia, mas a gente sente muita falta daquela pessoa, a gente quase não vê. Né? E ele não sente nenhuma necessidade de estar na igreja, ele vai porque deu vontade de ir. Não sabe muito bem por que está ali. Talvez você esteja aqui dentro assim. Você não sabe nem por que você está sentado aí. Veio para brincar, zoar, isso é muito bom. Eu já fui jovem como vocês, é assim mesmo. Bom, mas eu espero, irmãos, do fundo do coração, que isso mude ao final dessa mensagem. Que você descubra nesse lugar a melhor família que você vai encontrar nesse planeta. Quinto lugar. Por fim, o grupo dos que amam a igreja, mas não sabem como fazer isso na prática. Foi o que eu falei, amar a igreja é muito vago, é muito suspenso, é muito subjetivo. Mas eu quero te encorajar a ouvir essa mensagem, que no final tenta responder melhor essa pergunta. Bom, eu acredito, irmãos, que, como eu falei, a comunhão e a oração, elas têm algo extremamente incomum, extremamente importante para a gente. Elas estão ligadas. Esses dois temas é o que a gente vai pensar aqui. É a melhor maneira da gente demonstrar interesse pelas necessidades, acolhimento prático, e ela ainda reforça o sentimento de pertencimento àquelas pessoas. É isso que a oração comunitária tem o poder de fazer. Por isso, nosso tema é Ame a sua igreja, redescobrindo a oração comunitária. Bom, me siga. Verso número 23 do capítulo 4. Vamos ver aqui 3 pontos bem rápidos sobre amar a igreja. Em primeiro lugar, amar a sua igreja significa pertencer. Olha o que está escrito no verso 23. Quando vocês foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Só para passar o contexto para você, desde o capítulo 3 de Atos, Pedro e João estavam indo para o templo. Para fazer o quê? Orar. Na porta do templo eles encontraram um sujeito ali, mendigo, moribundo, paralítico, e você conhece a história. Eles não ofereceram prata nem ouro, mas ofereceram o poder do nome de Jesus. Aquele homem se põe de pé. O problema é que aquele homem era conhecido, porque obviamente por muitos anos ele passou na entrada da porta do templo, todo mundo passava, alguns davam esmola, outros não, mas todo mundo conhecia ele. Aquilo gerou um rebuliço ali no templo para os religiosos, os líderes, e até o ponto de que Pedro e João foram presos, foram interrogados pelo Sinédrio, chegaram a ficar uma noite presos, e depois do interrogatório eles foram soltos. Só que eles foram soltos com uma terrível, digamos assim, sentença. Um decreto emitido pelo Sinédrio. O decreto era exatamente esse. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês só não podem mais falar no nome de Jesus. Aí não. Literalmente, eu imagino Pedro e João pensando assim, se não falar mais em Jesus, acabou a igreja. Acabou. Você sentenciou a igreja de morte. Acabou a igreja. Como é que a igreja não vai falar mais no nome de Jesus? É impossível. E aí vem aquela resposta séria, emblemática de Pedro. Olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Em segundo lugar, Pedro diz assim, olha, a gente não pode parar de falar do que vimos e ouvimos. O coração, irmãos, estava transbordando. A gente está aqui literalmente pós-ressurreição e pós-Pentecoste. Então, como se não bastasse, né, ver o Cristo ressurreto caminhando com eles 40 dias e depois subindo aos céus num milagre extraordinário. Paulo vai dizer que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E como se não bastasse isso, lá dentro daquele cenáculo, daquele lugar que eles estavam reunidos, o Espírito Santo encheu o coração deles. Então a gente está pós-ressurreição e pós-Pentecoste. Você entende que não dá para ficar calado? Não dá. Prendam-me, façam o que quiser, a gente não vai parar de pregar. Claro que a notícia, irmãos, ela é alarmante, porque agora o Sinédrio está contra a gente, os líderes religiosos vão nos caçar, vão nos perseguir mais. A verdade é que a gente não vai parar, a gente vai continuar. Bom,
A pergunta nesse momento que você tem que fazer é, depois de serem presos, interrogados, e com essa dura sentença, para onde que você iria? Sei lá, vamos para Antioquia, vamos para Chipre, pegar um barco, se esconder numa ilha remota, vamos para algum lugar bem distante, fora do domínio do império, fora onde não tenham muitas sinagogas, não sei. Talvez a gente pensaria numa rota de fuga. Eles pensaram em voltar para os seus. Por isso, em primeiro lugar, amar a sua igreja significa pertencer. A palavrinha grega para seus aqui é idios, do grego, que significa literalmente aquele que pertence ou que é pertencido. Significa um grupo que lhe é próprio. Por isso que algumas versões traduzem essa expressão como companheiros, amigos, família ou até igreja local, por exemplo, comunidade local. Então, em outras palavras, depois de serem soltos, a primeira reação deles é: vamos voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é lugar de refúgio, igreja é lugar de acolhimento. Eles podiam ter ido para qualquer outro lugar, buscar qualquer outra coisa, talvez recursos, talvez um levante, uma revolução, armas ou qualquer outra coisa, ou até uma fuga mesmo. Mas não, eles não querem fugir, eles querem continuar pregando. E para pregar, primeiro a gente tem que orar. Entende? Eles voltam para os seus. Tony Merida, ainda no seu livro, ele ensina uma coisa que é muito importante para a gente. Ele fala sobre esse sentimento de pertencimento. Por isso que eu falei, é impossível você sair dessa mensagem e não procurar uma igreja. Sabe por quê? Tony Merida nos ensina que essa espécie de anseio pela comunidade, isso é algo que está dentro do seu coração. Por isso que eu falei, quem não pertence a igreja nenhuma, você com certeza vai se identificar com essa mensagem. Veja se não é assim. Lá fora, no mundo lá fora, todas as pessoas do mundo, por mais antissocial que ela seja, ela precisa de um grupo. É assim. É por isso que hoje tem comunidade do CrossFit, clube do livro e os clubes mais diversos possíveis. Clube de jogo, de game, de qualquer coisa. Você precisa se relacionar com alguém. Por que disso? Primeiro, todo mundo vai dizer, porque a gente foi feito por um Deus trino. Você não pode esquecer isso. O nosso Deus, ele é um em essência, mas ele subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vivia harmoniosamente durante toda a eternidade. E quando ele resolve criar o ser humano, qual é o verbo? Como é que o verbo está lá mesmo, gente? Alguém lembra aqui? Façamos! Reverendo saudoso Tim Keller diz que é a primeira vez que esse verbo aparece. Deus criou tudo no planeta Terra, mas quando ele vai criar o ser humano, a Trindade se reúne e ele diz: façamos. Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz a gente a sua imagem, ou seja, ele imprime em nós esse sentimento relacional. Em outras palavras, você foi fabricado para viver em bando, meu irmão, para estar com grupo. Por isso que é muito bom o retiro, porque a gente está junto já com nossos amigos, a gente está conhecendo gente nova, a gente está confraternizando, a gente está nessa comunhão maravilhosa aqui, como aqui na hora do sorteio. Brincadeira, é isso mesmo. Você foi fabricado para isso. Por que na pandemia muita gente adoeceu? Por quê? Porque a gente não sabia ficar trancado dentro de casa o tempo todo, né? Então você foi fabricado para isso, fomos feitos para comunidade. E aqui vem, irmão, a resposta, não soberba, mas verdadeira. E eu tenho que falar a verdade para você. A única comunidade que satisfaz esse anseio plenamente nessa vida ainda é a igreja do Senhor. Porque lá você não vai encontrar só um clube de amigos. Lá você não vai encontrar só torcedores que estão juntos, vestindo a mesma camisa e torcendo pelo mesmo time. Não só isso. Mas você vai encontrar um povo que se interessa pela sua vida, que conhece o seu nome, que te ama de verdade. Bom, essa é a igreja do Senhor. Em segundo lugar, o nosso texto diz, veja isso: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus. E o que eles fizeram? Contaram tudo. Tudo o quê? O que os chefes dos religiosos tinham dito. Veja, irmãos, que eu acabei de dizer que a notícia aqui era trágica. A notícia era preocupante, era cruel. Simplesmente vão parar de falar de Jesus, ou seja, a igreja vai acabar, senão seremos perseguidos. O que você faria com essa informação? Você guardaria para você? Você evitaria contar para não gerar alarde? A Bíblia diz que eles voltaram para a igreja e contaram tudo. E eles contaram tudo por quê? Porque eles confiavam uns nos outros. Você já ouviu falar na palavrinha que a gente tem em português chamada confidente? Essa palavrinha vem do latim confidere,
que significa literalmente confiar no outro. É o contrário da palavra autoconfiança, que é confiar em si mesmo. Confidere é confiar no outro. E se há um lugar que você pode confiar no teu irmão que está sentado do seu lado, naquelas irmãs, já viu, de cabeça branca, que tem lá na igreja, piedosas, que já passaram por tudo que você está passando, você mulher, que já se casaram, já criaram seus filhos, estão vendo seus netos, dobra o joelho todos os dias de noite, orando pelos seus filhos, pela sua família. É essa irmã de quem você vai obter o melhor conselho. Entende isso? Essa é a comunidade do Senhor. Bom, eles contaram tudo. Filipenses 2,4, Paulo diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu quero encerrar essa parte perguntando para você: você tem um lugar assim? Você tem um lugar pelo qual primeiro, você deseja voltar? Você anseia voltar? Você sente falta? Vocês que são da Marinha do Brasil, vão trabalhar embarcado, dias no mar, não sei se meses, chega meses? Acho que não, chega, né? Meses no mar. Imagina você lá e você pensando assim: está acabando a viagem, estou voltando para casa, voltando para minha família, mas também para a família do céu, voltando para a minha igreja. Você tem um lugar assim? Um lugar que você ama tanto, que você sente saudade deles, que você sabe que aquelas pessoas ali não têm interesse monetário pela tua vida. Eles têm interesse, inclusive, pelos seus problemas. Se você sentar com um problema, com pecados até, você sabe que o irmão daquele vai te orientar, que o seu pastor não vai te explorar, não vai te abusar, mas ele vai cuidar da sua alma. É essa igreja que eu acredito. Segundo lugar, ame a sua igreja. Ore. Olha o que acontece, verso 24. Ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo a má notícia. Ouvindo a notícia que acabaria com a igreja. O que eles fazem? Levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. Irmãos, isso aqui é extremamente significante. É extremamente significativo, porque foi o que o meu irmão leu aqui no início do culto. Atos 2, 42. E no 44 é dito: eles tinham tudo em comum. Essa frase é uma palavra grega, homotimadon, que é a mesma palavra usada aqui. Levantaram juntos a voz. É a mesma palavrinha. É a palavrinha que, melhor traduzido para o português, para quem é músico aí, quem gosta de música, é a palavrinha que a gente usa como uníssono. Ou seja, quando várias vozes ou vários instrumentos diferentes estão entoando a mesma nota, estão tocando a mesma frequência, o mesmo som. São vários coristas, mas ali eles vão dar a mesma nota, o mesmo som. E você ouve um monte de gente, você ouve uma nota só. Isso é o quê? Uníssono. E veja como essa comunidade é especial. Ninguém está dizendo que você tem que acabar com as suas diferenças, com as suas qualidades, a sua personalidade, enfim, o seu caráter especial, aquilo que você traz para a sua família. Ninguém está dizendo que você tem que acabar com isso. Somos seres diferentes. Agora a questão é que aquilo que nos une, irmãos, é extremamente poderoso e transformador. O que nos une é o Senhor Jesus, morto, crucificado e ressurreto. Então, o que ele faz? Esse Senhor, através do seu Espírito, ele nos faz ser um nele mesmo, em Cristo, apesar das nossas diferenças. Então essa é a comunidade local. Por isso que quando eles ouvem aquela má notícia, a oportunidade não é para correr, não é para se esconder. Eu imagino os irmãos um catucando o outro falando assim: vamos orar, vamos orar. E é isso que acontece. Levantaram uníssonos a voz a Deus. Eles oraram o quê? Vamos ler o que eles oraram de novo? Eles começam assim: ó soberano Senhor, tu fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. E a oração continua. Olha como é que eles começam a oração. Isso é significativo. Significativo por algumas razões. Mas veja, a primeira que eu queria falar aqui é que eles invocaram a soberania de Deus. Veja isso, irmãos, isso é maravilhoso. Geralmente quando a gente fala de oração e fala de soberania de Deus, principalmente para os crentes que estão começando a estudar a Bíblia, estudar as doutrinas, essas pessoas têm algum tipo de dificuldade, porque elas estão aprendendo sobre soberania. E na soberania de Deus, a doutrina diz o seguinte: que Deus é o único ser do universo que é capaz de fazer tudo o que Ele quer. Traduzindo aqui, é isso que significa. Deus não faz todas as coisas, até porque tem coisas que Deus não faz, ok? Deus não pode mentir, Ele não pode pecar, mas Ele não pode porque Ele não quer.
Então Deus é o único ser do universo que possui livre-arbítrio, no sentido total da palavra. Porque Ele é livre para agir do jeito que Ele quer. Salmo 115 vai dizer o salmista. Ele faz tudo o que lhe apraz. Ok? Aí você está estudando sobre a soberania. Tá, Deus faz tudo, Ele pode fazer tudo. Ele quer, o que Ele quer fazer, Ele faz. Então a pergunta é, por que eu tenho que orar ainda? Se Deus é soberano, para que orações? Para que me ajoelhar? Se o Salmo 139 diz que antes que a palavra me chegue à boca, tu já conhece todas. Né? Para que orar? Bom, eu queria responder essa pergunta de forma muito simples, dizendo para você. Você não precisa duvidar ou deixar de orar porque Deus é soberano. Na verdade, nós oramos porque Deus é soberano. O fato de conhecermos a soberania dele e o poder infinito, majestoso, grandioso de Deus, é o que nos impulsiona a orar. É o combustível que alimenta a nossa vida e a nossa oração, irmãos. Nós oramos porque o nosso Deus é todo poderoso. Imagine se Deus fosse fraco. Imagine se nós tivéssemos deuses setoriais. O Deus da fertilidade, o Deus do campo, o Deus da mata, o Deus da montanha. Imagine isso. Imagine se tivessem coisas que teu Deus não pode fazer. Quando você se ajoelha diante do Deus Trino, você sabe, Ele pode todas as coisas. E você sabe que se for de acordo com a vontade dEle, Ele te responderá. Então, irmãos, essa é a certeza que temos. Por isso que essa igreja, irmãos, claro, doutrinada. Meu irmão leu aqui, perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que acontece quando você começa a estudar a Bíblia e a teologia é a tua oração é transformada. Você não tem mais aqueles jargões de ministro de louvor, que às vezes o cara fala até errado no púlpito. Nada contra o ministro de louvor, gente. Mas aqueles jargões que viram memes da internet, não. Você não tem frases vazias para falar. Você ora simplesmente assim, ó soberano, Senhor, Tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles estão fundamentando a oração deles. Para quem que a gente vai orar? Vamos orar para o Deus Todo-Poderoso. Estão querendo perseguir a igreja? Vão orar para o soberano que fez todas as coisas. Porque se Ele quiser no história de Deus, Ele acaba com isso. Bom, resumindo aqui, não dá tempo para a gente trabalhar a oração toda, mas veja o que eles afirmam. Eu vi umas 4 coisas aqui em toda essa oração. Primeiro, Deus é soberano, porque Ele criou todas as coisas. Se Ele criou, irmãos, Ele tem governo sobre essas coisas. Ele governa, Ele criou você. Você acreditando ou não, aceitando ou não, Deus é soberano. E um dia, que a gente não sabe qual é, cada pessoa que está aqui dentro se encontrará com o soberano. A única diferença é que alguns estarão de joelhos dobrados, com lágrimas nos olhos, dizendo, eu cheguei na presença do Santo dos Santos. Outros, como dizia o reformador francês, terão seus joelhos quebrados e ajoelharão contra a sua vontade, porque a Bíblia diz, todo joelho se dobrará. Que você seja do primeiro grupo. Segundo, eles afirmam, Deus é soberano, porque Ele fala através das Escrituras. Verso 25, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Veja como que a oração da igreja consola a igreja. Ei, é perseguição que vai começar? Ok, vamos orar ao soberano. Segundo, Ele não só pode todas as coisas, mas como Ele nos avisou que essas coisas aconteceriam. Por boca de quem? O Espírito Santo falava através de Davi, 1000 anos antes do nosso tempo. Lá no Salmo de número 2, o que ele falava? Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. A terceira coisa que eles afirmam aqui é, Deus é soberano porque a fúria das nações ou a perseguição é inútil. É inútil, irmão. Aí você vai dizer assim, pastor, peraí, mas os apóstolos morreram ao fio da espada. A maioria deles, com exceção de João, foram martirizados. Muitos, milhares de cristãos morreram nos 3 primeiros séculos. E ao longo da história da igreja, 2 mil anos de igreja, a igreja sempre foi perseguida. Hoje mesmo. Agora, se você não sabe, na Páscoa, lá na Nigéria, invadiram igrejas e mataram muitos cristãos. É prática comum do islamismo extremista fazer o quê? Nos aniversários ou nas datas comemorativas cristãs, invadir igrejas, matar, fuzilar todo mundo e acabar com aquela igreja. Fizeram isso agora na Páscoa recente. Aí você pensa assim, como assim, pastor? Então, como que essa perseguição é inútil? É inútil porque a gente já conhece o final. Amém? Amém. A gente já conhece a história final. Ainda que a gente caia, ainda que nosso sangue seja derramado, ainda que entre aqui, fuzilem a gente, prendam, eles podem fazer o que quiserem. Mas eles não podem nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Eles não podem te tirar
do encontro glorioso, face a face com o nosso Rei. Eles não podem tirar isso de nós. Bom, por isso a perseguição é inútil. E quarto e último lugar, Deus é soberano. Por quê? Porque a conspiração contra Jesus fazia parte do plano de Deus. Escute isso. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora escute isso. Fizeram o que o teu poder e tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Irmãos, escute aqui, preste atenção. Esse é o teu Deus. Ele não só sabe o fim desde o começo. Ele não só é o espectador da sala do universo. Ele não só tem telas diante dele e ele está assistindo o presente, passado e futuro. Não! Ele está na sala de controle do universo. Nada escapa da sua vontade e do seu querer. É Ele que colocou as coisas lá. Inclusive o pior pecado da humanidade, que foi matar o seu próprio filho. Lembra? O próprio Jesus disse isso. Ele falou: ninguém tira a minha vida antes, eu a dou. Tudo isso era plano dele. Então eles estão consolando a igreja, dizendo assim: olha, Deus é soberano. Vamos entregar na mão dele. Ele está sentado no trono. Ele governa e controla todas as coisas. Mas por último, ele não apenas conhece. Toda essa perseguição é plano dele. Tudo isso, de alguma maneira, vai servir para o louvor da glória de Cristo. Amém? Bom, eu queria dizer uma coisa aqui para você, para a gente fechar essa parte. Ame a sua igreja, ore. Algo que me deixa estarrecido aqui, impressionado, é a capacidade doutrinária dessa igreja. Eu disse, quando você começa a estudar doutrina, você muda, inclusive a forma de você orar, mas você muda tudo na sua vida. A tua oração melhora, a tua vida com Deus melhora, o teu devocional melhora, o teu comprometimento com a igreja melhora, tudo melhora. Por quê? Porque simplesmente você começou a estudar a palavra de Deus. Eu pergunto para você, você tem uma comunidade dessas? Sua comunidade é confessional? Sua comunidade ensina as Escrituras? Ei, eu estou pregando aqui para você um sermão expositivo. Mas eu não estou pregando porque eu estou no retiro. É isso que nós fazemos em todos os cultos da nossa igreja. E várias outras igrejas são assim. Não quero dizer que só os sermões expositivos são corretos. Isso. Só os sermões bíblicos são corretos. E você não tem que se contentar com pouco. Escute o que eu vou dizer para você, principalmente você que é muito jovem. Não procure igreja por causa da estrutura física dela. Não procure igreja por causa da capacidade de mídia que ela tem. Porque você viu no Instagram e viu que era tudo muito bem organizado. Ei, isso aí é para você procurar um dentista. Aí você tem que olhar o Instagram e ver se está tudo certo. Igreja você tem que procurar por isso aqui, pelo púlpito, pela palavra. O púlpito é forte, ou seja, tem uma palavra bíblica, então é ali que eu vou ficar. Pode não ter paredes, pode ser igual a nossa igreja, que nem templo tem ainda, estamos construindo. Pode ser a igreja mais humilde que você entrar, mas se o povo de Deus está ali, Cristo está ali, e a palavra de Deus é pregada. Bom, que Deus te ajude a encontrar uma igreja saudável mais perto da sua casa. Mas se você não achar, o Bíblia de Juscelino está aceitando novos membros. Brincadeira. Terceiro e último lugar, ame a sua igreja, aliste-se. Vamos para o finalzinho, e ele diz assim: agora, Senhor, olha a oração terminando. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Veja, irmãos, eles oram, fortalecem uns aos outros com a base dessa oração, e o pedido vai numa frase só, num versozinho só. O pedido é muito simples. Mas antes de falar do que eles pediram, e o que eles pediram é algo muito significativo, porque, traduzindo a palavra grega aqui, eles pediram, irmãos, coragem espiritual, que pode ser traduzido como ousadia no falar. O que é ousadia no falar? É simplesmente você não ter medo, é você não hesitar. Ou seja, independente da audiência, eles iam pregar Cristo. Independente de quem estivesse sentado, Cristo. Os líderes estão presentes, Cristo. Lembra de Paulo? Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1? Não me importa saber mais nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. É isso, irmãos. A mensagem era essa, não ia mudar e a gente não ia temer. Só que para não temer, o que eles fizeram? Eles oraram, dizendo no final: esse soberano que está sentado no trono, Senhor, por favor, considera as ameaças deles.
Mas vem cá, não mata eles não. Não é isso que eu quero pedir. É dar coragem pra gente. Independente de quem tiver, a gente vai falar. Esse é o pedido. O teólogo batista Albert Moller escreveu sobre esse pedido, dizendo o que eles não oraram. Eu achei isso muito legal. Escute isso. Pelo que a igreja não orou. Você tem que pensar nisso. Eles não oraram por conforto. Segundo, eles não oraram por proteção. E muito menos por segurança. Provavelmente, irmão, se eu estivesse lá, eu teria pedido uma dessas coisas. Principalmente nós que somos de igreja brasileira, igreja moderna, igreja chique, né? A gente teria pedido alguma dessas coisas. Eles ouviram as ameaças, ouviram o tom, ouviram a preocupação dos apóstolos, mas não é isso que eles pedem. Eles não pedem para melhorar a nossa mídia, o nosso som, a nossa estrutura. Eles pedem para avançar. Eles pedem para não hesitar diante das dificuldades e das barreiras. Bom, esse é o pedido da igreja. Escute isso, irmão. A gente falou que igreja, basicamente isso, que uma igreja bíblica, ou traduzindo aqui, uma igreja saudável, é uma igreja que tem confessionalidade, que estuda doutrina, que a igreja está aprendendo, crescendo junto. Por isso que eles têm capacidade de levantar a voz juntos, em oração. Então, eu poderia dizer que a igreja saudável, ela tem uma espécie de alinhamento de doutrina. Você entende isso? A igreja saudável é isso. Só que a igreja saudável não é somente isso. A igreja saudável ela não só tem alinhamento doutrinário, como ela também tem um alinhamento de desejo. Porque a partir do momento que você começa a se reunir como igreja, e você começa a estudar a palavra de Deus, e você começa a se comprometer com aquelas pessoas, isso que significa comunhão, servir, acolher, cuidar, viver para a vida e a necessidade dessas pessoas, sabe o que acontece com você? O seu desejo vai sendo transformado. De que maneira, pastor? Lembra? Geralmente a gente entra na fé cristã muito individualista. E de uma certa forma, isso é até necessário, por quê? Porque a salvação é individual. Você geralmente levanta a mão para Jesus porque você ouviu um sermão sendo pregado, você se identificou com o sermão, você sabe que você é um pecador, que você não consegue vencer seus pecados, e você está pensando só em você ainda. Até aqui tudo bem. E aí você olha para Cristo, e aquela pregação rasga o seu coração, e apesar do desespero que você sente no momento, porque o pregador diz, olha, você vai se encontrar com Ele. O fim está próximo, Tiago 5,8. E aí você fica um pouco desesperado, mas ao mesmo tempo o pregador diz, mas calma, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você se lembra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o caminho para te levar até o Pai. E aí vem aquele bálsamo de graça. E aí você entrega a sua vida ao Senhor. Bom, até aqui você está pensando em você, tudo bem? Mas a partir do momento em que você levanta a mão para Jesus, você aceita Jesus como seu Salvador, você é inserido numa família. Jesus tem muito mais do que perdão de pecados para te dar. Isso é realmente fundamental. Mas a segunda coisa que Ele te dá é uma nova vida. Lembra, Jesus não só morreu, Ele ressuscitou. A morte é para os nossos pecados, mas a ressurreição é para a nossa justificação. E Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, que Ele ressuscitou para que tivéssemos uma nova vida. E essa nova vida consiste em ganhamos uma nova família. E agora a gente tem que viver uns pelos outros. Uns para os outros. Bom, é isso que nós aprendemos aqui. Então acontece uma espécie de alinhamento de desejo para nós. O texto encerra, irmãos, dizendo que um terremoto aconteceu naquele lugar. E para você que não sabe o que significa isso, veja no Antigo Testamento, e quando terremotos acontecem, manifestações estranhas, fogo caindo do céu, você sabe quem foi que chegou ali. Amém? O próprio Deus. É isso que a gente chama de avivamento. Tem muita gente buscando avivamento, mas que não gosta de orar. E principalmente não ora em comunidade. Um dos efeitos da oração comunitária é trazer a visitação especial de Deus, traduzindo, avivamento. Isso aqui é um avivamento, porque acontece um terremoto e o texto termina dizendo, todos foram cheios do Espírito Santo. Não para falar em línguas, nada contra aqui, viu? Falar em línguas, mas para pregar corajosamente a palavra. Nada contra falar em línguas e os dons espirituais. Nós também amamos e pregamos e ensinamos todos os dons, embora sejamos batistas, mas não há problema nisso. A grande questão é o seguinte, que algumas igrejas e algumas pessoas buscam mais os dons do que a pregação corajosa da palavra de Deus. Buscam mais os dons do que o fruto do Espírito. Bom, aqui eles foram cheios do Espírito para continuar pregando apesar das circunstâncias. Bom,
É isso. Veja, irmãos, a igreja, então, ela é muito mais do que um refúgio. A igreja é um entreposto missionário. A igreja é um lugar, não só que você vai encontrar pessoas que te amam, e sim, vão te acolher, vão te abraçar, vão cuidar dos seus interesses, mas é muito mais do que isso. A igreja é uma base missionária. A igreja é um lugar onde a gente vai para reabastecer também. A gente vai recuperar os nossos recursos, recuperar a força, o vigor. Espiritualmente falando, a gente vai para ser restaurado ali. A igreja é esse lugar. E por isso eu quero perguntar, como é que você está em relação à sua igreja? Você está ausente do campo de batalha? Você está longe há muito tempo ou há pouco tempo da igreja? Quando a sua igreja precisa de você, ela sabe que pode contar com você? Talvez o nosso problema é que nós achamos que a igreja não é necessária, porque pensamos apenas em sermos servidos e nunca em servir. A igreja é necessária para você? E eu já ouvi gente dizer, não, eu não preciso da igreja. Eu tenho internet, quando eu preciso ouvir uma pregação eu ouço uma palavra. Né? Eu tenho o Pix de uma igreja lá não sei aonde, de um missionário tal, eu oferto, dou dízimo para ele. Eu não preciso da igreja, não preciso da igreja para nada. Quem diz isso, irmão, não leu a Bíblia direito. Ou está com algum problema. Como eu falei no início, talvez foi ferido, está usando essa ferida como desculpa para não frequentar uma igreja local. Mas eu quero dizer para você, o problema do argumento do desigrejado, o maior problema é a arrogância. E é uma arrogância inconsciente. Porque a pessoa que é desigrejada, ela não acha que ela é soberba. Mas literalmente, se você não frequenta uma igreja, você está dizendo, literalmente, eu não preciso daquelas pessoas. Mas você também está dizendo, essas pessoas não precisam de mim. As duas coisas são verdadeiras. Nós precisamos deles, mas eles também precisam de nós. Eu gosto, irmãos, de uma figura, o Rodrigo está aqui, sabe? Eu sempre uso essa figura, de Marcos capítulo 2, aquele milagre extraordinário, lembra? Em que 4 amigos fizeram uma engenhoca para ajudar o seu amigo paralítico, lembra disso? Colocam ele numa cama, amarram 4 cordas, descem num buraco no telhado, a casa estava cheia, Jesus pregando. Eles queriam que o amigo fosse curado, e o que eles fazem? Eles dão um jeito. Veja, irmãos, estão interessados com o problema dele, com a vida dele. E eu uso esse milagre extraordinário como uma espécie de ilustração para a igreja local. Eu não queria que você visse a igreja como grandes templos, lugares magníficos, suntuosos, nada contra grandes igrejas. Mas eu queria que você visse a igreja como essa casa apertada, onde 4 amigos vão fazer o que for preciso para colocar o seu amigo mais necessitado na presença de Cristo Jesus. E escute, irmão, que imagem bela, maravilhosa. Eles descem com todo o esforço, aquele rapaz, aquele homem, até Jesus. E Jesus diz, olha, ele foi curado pela fé, 2 amigos. O poder da comunhão. Sabe o que significa isso, irmão? Que naquele dia, aquele homem estava sendo carregado até Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui de coração. Você já precisou ser carregado até Jesus? Sim ou não? Pensa no seu coração. Talvez você nem saiba, mas tinha alguém orando na madrugada por você. Tinha alguém orando dentro da sua casa. Tinha alguém intercedendo por você. Tinha alguém falando de Deus para você. Ei, eu já precisei ser carregado para a igreja. Ser carregado até Jesus. Ser empurrado espiritualmente, ser encorajado, ser animado. Eu já precisei. Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente está de pé, a gente se esquece que lá atrás Deus usou alguém para nos carregar. Então esse é o retrato da igreja. Ora você carrega, ora você é carregado. Esse é o retrato 3x4 da igreja local. Que você possa achar uma comunidade assim. Eu quero encerrar, irmãos, esse sermão falando sobre o nosso Senhor Jesus. Sobre o que Jesus tem a dizer, ou sobre o que ele disse, sobre oração e sobre comunhão. Será que Jesus pensava assim? Oração e comunhão? Será que ele valorizava isso? Tenho certeza que você sabe que sim. Mas, irmãos, eu quero lembrar para você da oração majestosa do nosso Senhor. Quando ele nos ensinou a orar, como é que ele nos ensinou? Alguém lembra? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja, venha a nós o teu reino,
Só até aqui. Eu não sei se você já estudou ou já pensou na profundidade dessa oração. E a gente não vai comentar as frases, até porque a gente não vai pregar sobre ela, mas eu quero falar só sobre a primeira expressão que ele fala. Pai Nosso. O que Jesus quer evocar com isso? E não se esqueça, tá? Ele continua, né? O coletivo continua na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Pão Nosso, lembra? Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, eu tenho um povo, eu tenho uma comunidade, mas não é só eu que tenho, você também tem. E você está individualmente ligado a esse organismo vivo que se chama Igreja de Jesus. E aí tem um autor chamado John Lanchenpa, que escreveu um texto sobre oração, a gente não tem ele aqui hoje, mas eu vou encerrar essa pregação, irmãos, lendo essa citação aqui, que ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, e sobre essa expressão, Pai Nosso. Se você nunca entendeu isso, eu queria que você prestasse atenção, ou se você entendeu, que você relembrasse isso do seu coração. E eu quero já dizer, já vou agradecer a oportunidade, porque depois de ler isso aqui não dá nem para falar mais. Isso aqui é muito profundo, é muito importante para a nossa vida. Então eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe sua vida, a pessoa do Hartman, os meninos aqui, toda a diretoria, vocês estão de parabéns, esse retiro é uma bênção. Se eu conseguir falar, eu agradeço um pouquinho mais. Mas ele diz assim, abre aspas, Deus não é somente meu Pai, mas é Pai nosso. Isso nos lembra de que somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Jamais se concebeu que a oração fosse um exercício individual, com benefícios individuais, mas sim, uma disciplina que nos lembra de que somos responsáveis individualmente pelos outros. Isto é, toda vez que oramos, devemos rejeitar energicamente a mentalidade individualista. Não somos apenas pessoas se relacionando individualmente com Deus, mas fazemos parte de uma comunidade de pessoas cujo acesso a Deus é o mesmo. A oração é um exercício coletivo. Quando as igrejas se reúnem e oram de acordo com a oração do nosso Senhor, nós nos lembramos desse desejo compartilhado, que o Rei dos Reis venha e governe. Isso nos ajuda a parar de brigar por cargos e posições de direito em nossa igreja e no mundo. Assim, nossa caminhada é reajustada, nosso tempo sincronizado, de modo que todos nós sigamos na mesma direção. Ganhamos unidade. Nós nos lembramos de que, seja qual for a situação de cada um, rico ou pobre, ancião ou jovem, casado ou solteiro, maioria ou minoria, todos nós necessitamos da mesma coisa, a presença preciosa de Deus. Amém? Então que você seja encorajado a fazer parte desse povo de Deus maravilhoso. Ame a sua igreja, ame esse povo. Sabe por quê, irmãos? Não dá para amar um noivo sem amar a noiva. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Amém, meus irmãos? Pastor, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Como é que são na Marinha, a gente gosta de materializar as coisas de uma forma muito singela, louvando a Deus pela vida do Senhor. Nós de Jair queremos entregar um presente para o Senhor. Aí, ó. Meus irmãos, já dando finalização ao culto, a gente tem muitas dificuldades, muitas lutas, e graças a Deus o Senhor tem colocado anjos, tem colocado pessoas escolhidas para nos ajudar.